Então quer dizer que se eu der cacau de comer à minha vaca, ela vai dar leite achocolatado? Já estamos a gravar? Bem-vindos ao Exame GD, propostas de resolução do Exame Nacional de Geometria Descritiva A 1997, primeira fase, segunda chamada, Código 108. Grupo 1, número 1. Determine a reta de fuga de um plano de rampa ρ. O observador está a 6 cm de altura e a 10 cm do quadro. O plano de rampa ρ é definido por uma reta fronto-horizontal M e por um ponto A. A reta M situa-se no espaço real, tem 3 cm de profundidade e 8 cm de altura. Em projeções ortogonais, a reta fronto-horizontal terá de ter projeções paralelas à linha de terra. O ponto A está localizado no espaço real, pertence ao plano vertical principal, tem 7 cm de profundidade e 4 cm de altura. Eu não preciso de achar os traços do plano ρ, mas a reta M também não ajuda em nada para achar a reta de fuga do plano ρ. Eu preciso de uma reta que de facto tenha um ponto de fuga. E a reta M não tem ponto de fuga porque é paralela ao quadro. Então eu vou criar outra reta que pertença ao ρ que tenha um ponto de fuga. E as melhores serão as oblíquas. Então, por A duas linhas, passei uma projeção R duas linhas com o ângulo que eu quiser com a linha de terra, desde que não seja perpendicular ou paralela à linha de terra. Esta reta R vai ser concorrente com a reta M para que pertença ao plano ρ. Então, quando R duas linhas cruza M duas linhas, obtenho B duas linhas. E de B duas linhas, desci linha de chamada até M linha. Agora posso unir B linha com A linha para obter R linha. Vou também descobrir o traço horizontal da reta R. Quando R duas linhas cruza a linha da terra, descubro H duas linhas. E daqui desço linha de chamada até R' para encontrar H'. Vamos agora achar a perspectiva cônica da reta R. Vou passar por A', B' e H', linhas que formam 45 graus, abertura para a direita com a linha da terra. A partir destes pontos na linha da terra, faço linhas de fuga que vão convergir em PFD. Depois, a partir dos pontos em que as linhas de chamada de A, B e H cruzam a linha da terra, faço linhas de fuga que vão convergir em O duas linhas. No caso do A, essa linha já está feita. Quando estas linhas de fuga cruzam as linhas de fuga que foram para PFD, obtenho A' cônico, B' cônico e H' cônico. O ponto H pertence ao plano de terra, por isso H' cônico coincide com H cônico. De momento estou pronto para achar a perspectiva da projeção R', bastando unir B' cônico, A' cônico e H' cônico. E assim descobri R' cônico. Quando R' cônico cruza a linha do horizonte, encontro F de R' cônico, ou seja, a perspectiva da projeção horizontal do ponto de fuga de R. Agora vamos achar R cônico. Por A' e B', vou passar linhas de fuga que vão convergir em O duas linhas. No caso do A, já existe. Depois, a partir de B' cônico, subo uma linha de chamada até chegar à linha de fuga que veio de B duas linhas. E assim descobri B cônico. Agora, o A é um bocadinho difícil porque ele está em linha com o O, mas é fácil descobrir A cônico, porque eu já tenho o H cônico. Então, vou unir B cônico com H cônico e obtenho imediatamente R cônico. E quando R cônico passa pela linha de chamada do A, obtenho A cônico. Mas isto não é o mais importante.
O importante é o ponto de fuga de R. Então, de F de R, linha cônico, vou descer uma linha de chamada até chegar a R cônico. E assim descobri a perspectiva cônica do ponto de fuga de R. E se a reta pertence ao Ρ, então por F de R cônico passará F de Ρ cônico, ou seja, a linha de fuga do plano de rampa. E como é de rampa, a linha de fuga de Ρ é paralela à linha de terra. E já está. Grupo 1, número 2. Determine a perspectiva de um pentágono regular situado no espaço real e contido num plano de perfil π. O observador está a 6 cm de altura e a 9 cm do quadro. O vértice A do pentágono pertence ao plano do quadro, encontra-se 7 cm à direita do plano vertical principal e tem 10 de altura. Pelo ponto A, eu vou passar os traços do plano π, plano de perfil. Por isso, tem os traços coincidentes e são ambos perpendiculares à linha da Terra. Dizem que o centro da circunferência, circunscrita ao pentágono, tem 6 cm de profundidade e está contido na reta de topo que passa por A. Então, por A passei uma reta de topo T. E nesta reta vou colocar o ponto P, que vai ser o centro da circunferência circunscrita ao pentágono. Para construir o pentágono, tenho de rebater o plano π. Então, decidi que o traço vertical de π vai ser a charneira. Por isso, V de π coincide com V de π rebatido e H de π rebatido coincide com a linha da Terra. O A, que é um ponto do quadro, pertence automaticamente à charneira, por isso há duas linhas coincide com A rebatido. Agora, para rebater o P, uso o compasso. Faço centro em A', abertura até P', e rodo o compasso até à linha da Terra. A partir deste ponto na linha da Terra, subo uma perpendicular à linha da Terra, que vai ao encontro da paralela à linha da Terra que eu trouxe de P, duas linhas. E assim descobri P rebatido. Ainda com o compasso, faço o centro em P rebatido, a abertura até A rebatido e desenho uma circunferência dentro da qual vou construir um pentágono. O A é um vértice, então a partir deste raio AP, eu vou fazer outros 4 raios separados por 72 graus entre si. E foi assim que descobri B rebatido, C rebatido, D rebatido e E rebatido. Resumidamente, já tenho o pentágono em verdadeira grandeza. Agora vamos contra-rebater o pentágono. A partir de B rebatido, C rebatido, D rebatido e E rebatido, vou traçar paralelas à linha da Terra que vão parar nos traços de π. E lá ficaram B duas linhas, C duas linhas, D duas linhas e E duas linhas. Depois, a partir desses mesmos pontos, vou trazer perpendiculares à linha da Terra que vão parar na linha da Terra. O B e o E partilham uma das perpendiculares, o C e o D partilham outra perpendicular. Depois, com o compasso, faço o centro em A', abro o compasso até ao ponto em que a perpendicular de B e E cruzou a linha da Terra e rodo o compasso até chegar aos traços de π. Depois abro o compasso até ao ponto em que a perpendicular de C e D cruza a linha da Terra e rodo o compasso outra vez até chegar aos traços de π. E quando cheguei aos traços, descobri B', que coincide com E', e C', que coincide com D'. Portanto, as projeções ortogonais do pentágono resumem-se a uma linha. Agora vamos achar a perspectiva do pentágono. Comecemos pelo mais fácil. O ponto A é um ponto que está no quadro e o V de π também é uma linha que está no quadro. Então, A duas linhas vai coincidir com A cônico, A' vai coincidir com A' cônico e V de π vai coincidir com V de π cônico.
Depois, a partir das projeções B', E', C' e D', desenhei linhas que formam 45 graus, abertura para a direita com a linha da Terra. A partir destes pontos na linha da Terra, faço linhas de fuga que vão convergir em PFD. Depois, a partir do ponto em que os traços de π cruzam a linha da Terra, faço uma linha de fuga que vai para O, duas linhas. E quando esta linha de fuga cruza as linhas de fuga que foram para PFD, obtenho B' cônico, E' cônico, C' cônico e D' cônico. Ao mesmo tempo, esta linha é o H de π cônico. Portanto, resumidamente, eu já tenho a perspectiva da projeção horizontal do pentágono, mas falta a perspectiva cônica do próprio pentágono. Reparemos que eu já desenhei linhas de fuga a partir de B duas linhas, C duas linhas, D duas linhas e E duas linhas que convergiram em O duas linhas. Então, a partir de C', D', B' e E', vou subir linhas de chamada que vão cruzar com as linhas de fuga que vieram da projeção vertical de B, C, D e E. E foi assim que eu descobri B cônico, C cônico, D cônico e E cônico. Uma vez que eu já conhecia o A cônico, fiz a ligação das perspectivas dos 5 pontos e obtive a perspectiva de todo o pentágono. Grupo 2, número 1. Oh não, mais um exercício com dois sólidos. Represente dois quadrados situados no espaço real e contidos no plano de terra. Estas figuras são faces de dois cubos. Determine a perspectiva do conjunto formado pelos dois sólidos, assinalando, de modo adequado, as arestas e partes de arestas invisíveis. O observador está a 8 cm de altura e a 12 cm do quadro. O ponto A, que é vértice de uma das figuras, pertence à linha da Terra e está situado 5 cm à esquerda do plano vertical principal. Se o A pertence à linha da Terra, as projeções ortogonais coincidem uma com a outra. Os segmentos de reta AB e BE são, cada um, lado de um quadrado e medem, respectivamente, 4 cm e 8 cm. Estes dois segmentos estão contidos numa mesma reta que faz um ângulo de 45 graus de abertura para a direita com o quadro, medido no espaço real. Se os dois quadrados existem no plano de terra, a projeção horizontal dos quadrados estará em verdadeira grandeza. Então, a partir de A', eu vou desenhar uma linha que forma 45 graus, a abertura para a direita com a linha da terra. Depois, com o compasso, faço centro em A', abro um raio de 4 cm e corto a linha dos 45 graus. E lá ficou B'. Depois, faço o centro em B', abro um raio de 8 cm e corto, outra vez, a linha dos 45 graus. E lá ficou E'. As projeções verticais de B e E estão sobre a linha da Terra. Vamos fazer agora as projeções do quadrado pequenino, o tal que tem 4 cm de lado. A partir de A' e B', eu tracei duas linhas perpendiculares ao segmento AB com a medida 4 cm. E assim descobri C' e D'. Estes dois pontos novos também têm projeção vertical sobre a linha da Terra. No caso do C, C duas linhas coincide com A duas linhas. Agora vamos para o quadrado grande. Por B' e E', tracei linhas perpendiculares ao segmento BE com o valor 8 cm. E nas extremidades dessas linhas marquei F' e G'. O quarto ponto deste quadrado grande é o ponto H, que coincide com o ponto B do outro quadrado.
Agora vou fazer as projeções verticais destes 3 pontos novos que vão estar sobre a linha de terra. E por causa da posição e proporção dos quadrados, ocorrem algumas coincidências. Por exemplo, F duas linhas e H duas linhas coincidem com B duas linhas. E G duas linhas coincide com D duas linhas. Agora vamos achar as projeções ortogonais das faces superiores dos dois cubos. Se os cubos têm cada um uma face no plano de terra, cada um vai ter 4 arestas verticais que se apresentam em verdadeira grandeza na projeção vertical. No caso do cubo pequeno, essas arestas medem 4 cm. Então, a partir das projeções verticais de A, B, C e D, vou desenhar linhas perpendiculares à linha da Terra com 4 cm. E nas extremidades assinalei a projeção vertical da face superior do cubo pequeno, ou seja, A1, B1, C1 e D1. Estes 4 pontos novos terão a projeção horizontal coincidente com a projeção horizontal de A, B, C e D, porque as arestas laterais são verticais. Pronto, já temos as projeções ortogonais do cubo pequeno. Agora vamos olhar para o cubo maior. O cubo maior tem 8 cm de aresta. Então, a partir das projeções verticais de E, F, G e H, vou desenhar linhas perpendiculares à linha da Terra com 8 cm. E nessas extremidades marquei as projeções verticais da segunda face deste cubo, ou seja, E1, F1, G1 e H1. A projeção horizontal destes pontos da segunda face vai coincidir com a projeção horizontal dos pontos da primeira face deste cubo maior. Assim. E assim se conclui a projeção ortogonal do cubo maior. Agora temos de achar a perspectiva cônica dos dois cubos. Vamos primeiro achar a perspectiva cônica das faces inferiores dos dois cubos. Então, pelas projeções B', C', D', E', F' e G', vamos passar linhas que formam 45 graus a abertura para a esquerda com a linha da Terra. Devido à posição específica dos cubos, alguns pares de pontos partilham a mesma linha, e no caso do ponto D, essa linha já existe. Depois, a partir destes pontos na linha da Terra, fazemos linhas de fuga que vão convergir em PFE. Depois, a partir dos pontos em que as linhas de chamada dos vértices cruzam a linha da Terra, fazemos linhas de fuga que vão convergir em O duas linhas. Vamos ver de perto. Quando estas linhas de fuga cruzam as linhas de fuga que foram para PFE, obtemos as perspectivas cônicas dos pontos B, C, D, E, F, G e H. Reparemos que o ponto A, que é um ponto da linha de terra, coincide com a sua própria perspectiva cônica. E todos estes pontos que existem no plano de terra têm a perspectiva cônica coincidente com a perspectiva cônica da projeção horizontal. Por exemplo, C' cônico coincide com C cônico, G' cônico coincide com G cônico, e etc. Então, eu estou em condições de representar a perspectiva cônica dos dois quadrados, que são as faces inferiores dos dois cubos. E cá estão elas. Agora, falta a perspectiva cônica das faces superiores. A projeção vertical da face superior do cubo maior está sobre a linha do horizonte. Significa que a perspectiva cônica da face superior vai coincidir com a linha do horizonte. Então, eu só preciso de fazer, a partir da perspectiva dos vértices da face inferior, linhas perpendiculares à linha da Terra até chegar à linha do horizonte.
e assim resolvo a perspectiva do cubo maior. No caso do cubo menor, preciso de fazer linhas de fuga a partir das projeções verticais de A1, B1, C1 e D1, que vão convergir em O duas linhas. Agora, a partir das perspectivas das projeções horizontais de todos os pontos das faces inferiores, vou subir linhas perpendiculares à linha da Terra e, no caso do cubo menor, paro nas linhas de fuga que vieram da projeção vertical da face superior do cubo menor. No caso do cubo maior, essas linhas param na linha do horizonte. E assim descobri a perspectiva cônica das faces superiores dos dois cubos. Lembremos que a perspectiva da projeção horizontal destas faces superiores coincide com a perspectiva da projeção horizontal das faces inferiores. Por exemplo, D1 linha cônico coincide com D linha cônico, que coincide com D cônico. Isto acontece porque estas arestas são todas verticais. Quanto às invisibilidades, no cubo menor, o C é invisível e isto provoca a invisibilidade das arestas CD e CC1. Depois, no caso do cubo maior, o ponto invisível é o ponto F. Isto provoca a invisibilidade das arestas EF, FG e FF1. Ainda, o cubo menor interfere na visibilidade do cubo maior. Então, nós verificamos que a aresta GG1 é parcialmente invisível, porque está atrás do cubo menor, e a própria aresta HG também é afetada porque o cubo menor a esconde. E é isto. É de longe o exercício mais chato de sempre. Grupo 2, número 2. Agora vamos desanuviar um bocadinho. Construa a perspectiva de um triângulo equilátero, ABC, situado no espaço real acima do plano de terra e contido num plano de frente φ. Determina a sua sombra, no plano de terra, produzida por uma direção luminosa L e identifique a parte visível dessa sombra por meio de uma mancha clara e uniforme. O observador está a 7 cm de altura e a 9 cm do quadro. O plano de frente φ tem 1,5 de profundidade. Os planos de frente apenas têm traço horizontal. Então, vou desenhar H de φ paralelo à linha de terra à distância de 1,5 cm. Sobre o triângulo ABC. O vértice A pertence ao plano de terra e está situado 2 cm à esquerda do plano vertical principal. Por esse motivo, a projeção A2' está sobre a linha de terra e a projeção A' está sobre H de φ, porque o A pertence a φ. O lado AB mede 12 cm e faz um ângulo de 45 graus de abertura para a direita com o plano de terra, medido acima deste. Então, se o triângulo existe no plano de frente, a projeção vertical do mesmo estará em verdadeira grandeza. Então, a partir de A2', eu desenho uma linha que forme 45 graus, abertura para a direita com a linha da terra. Depois, com o compasso, faço o centro em A2', abro um raio de 12 cm e corto essa linha dos 45 graus. E lá ficou B2'. B' naturalmente está sobre H de φ. Para achar o C, usamos também o compasso. Centro em A2', abertura até B2' e desenhamos um arco. Depois, centro em B2', abertura até A2' e desenhamos outro arco. Quando os dois arcos se cruzam, obtemos C2'. A projeção C' também vai estar sobre H de φ. Portanto, unindo as projeções verticais dos três pontos, obtive as projeções ortogonais do triângulo.
Agora vamos achar a perspectiva do triângulo. Pelas projeções A', B' e C', passo linhas que formam 45 graus, abertura para a direita com a linha da Terra. A partir destes pontos na linha da Terra, desenho linhas de fuga que vão convergir em PFD. Depois, a partir dos pontos em que as linhas de chamada de A, B e C cruzam a linha da Terra, desenho linhas de fuga que vão convergir em O, duas linhas. Quando estas linhas de fuga cruzam as linhas de fuga que foram para PFD, obtenho C' cônico, A' cônico e B' cônico. Uma vez que o A existe no plano de terra, A' cônico coincide com A cônico. Se eu unir as perspectivas destas projeções horizontais, eu obtenho a perspectiva da projeção horizontal do triângulo e o próprio H de φ cônico. Agora falta a perspectiva cônica de B e C. Então, por B duas linhas e C duas linhas, vou traçar linhas de fuga que convergem em O duas linhas. Depois, a partir de B' cônico e C' cônico, desenho linhas de chamada que vão ao encontro das linhas de fuga que vieram da projeção vertical de B e C. E assim descobri B cônico e C cônico. Como eu já conheço o A cônico, posso já representar a perspectiva cônica do triângulo. Agora, falta a sombra do triângulo. A direção luminosa é definida pelo seu ponto de fuga F. A perspectiva F' da sua projeção horizontal situa-se na linha do horizonte 9 cm à esquerda do plano vertical principal. A perspectiva de F encontra-se 1 cm abaixo da linha de terra. Lá está o ponto de fuga dos raios luminosos. O ponto A é um ponto do plano de terra, por isso a sombra de A vai coincidir com A cônico. Não vou ter que fazer nada com o ponto A, mas preciso de achar B sombra e C sombra. Então, primeiro vou unir B' cônico e C' cônico a F de L' cônico. Depois vou unir B cônico e C cônico a F de L cônico. Assinalei que A cônico coincide com A sombra. Depois, quando o raio luminoso que passou em B' cônico cruza o raio que veio de B cônico, obtenho B sombra. Depois, quando o raio que veio de C' cônico cruza o raio que veio de C cônico, obtenho C sombra. Então, vamos unir a sombra de A, B e C. A perspectiva cônica do triângulo vai ocultar parcialmente a sombra projetada do triângulo. Então, este pedaço, que está dentro do contorno, vai ser feito a traço interrompido. E por fora do contorno, preenchi a sombra com uma mancha clara e uniforme. Não sei porquê, faz lembrar café.